Olá, meus queridos, a paz do Senhor a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Santos, você está no canal Lições Bíblicas e Reflexões, um canal de bênção para a sua vida. Desde já, você que ainda não é inscrito no canal, quero te convidar a se inscrever, ativar o sininho das notificações, para que sempre quando eu postar a mensagem de Deus, você possa ser abençoado, edificado pela palavra do Senhor. E a palavra que eu quero deixar para todos, para a meditação de todos, a reflexão bíblica, está em Lucas, capítulo número 5, versículo número 33 em diante. E disseram-lhe, então, eles, porque jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele respondendo disse, podeis vos fazer jejuar os filhos das boldas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Veja bem, meus irmãos, essa passagem bíblica fala acerca do momento que os fariseus, eles estão indagando, questionando, buscando de Jesus uma resposta, por que os discípulos dele não jejuavam. Veja bem, irmãos, os discípulos de Jesus não jejuavam no momento, porque Jesus estava presente com eles, Jesus estava todo o tempo com eles, a todo momento. Teve um dia que os discípulos tiveram dificuldade para expulsar um demônio, e Jesus explicou para eles, esta casca de demônio só sai com jejum e oração. Marcos capítulo 9, versículo 28. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos diversas pessoas jejuando, homens e mulheres de Deus que tiveram um momento de jejum diante da presença de Deus. Por exemplo, quando nós olhamos para o livro de Esdras, no capítulo 8, versículo 21 e 22, nós vamos ver Esdras jejuando. Mas qual era o propósito do jejum de Esdras? Era obter uma resposta da parte de Deus. Então, veja bem que o jejum de Esdras não era de qualquer maneira, ele tinha um propósito. Qual era o propósito? Que Deus se revelasse para ele alguma coisa, ele precisava de uma resposta de Deus. Como em Daniel, capítulo de número 9, versículo 3. Às vezes as pessoas falam, vou fazer o jejum de Daniel, 21 dias, mas qual era o propósito do jejum de Daniel? Era receber as respostas e as revelações no mundo espiritual. Então, era o propósito de Daniel. Por isso que ele jejuou 21 dias. Quando nós olhamos para o livro de Jonas, nós vamos ver que quando Jonas entrega a profecia, a mensagem de Deus, aos ninivitas, o rei, ele vai jejuar juntamente com toda a nação. Para quê? Qual era o propósito do jejum? Para obter o perdão, para se humilhar diante de Deus. Então, veja que todos os jejuns na Bíblia tiveram um propósito. Todos os jejuns foram feitos debaixo de algum propósito, para uma capacitação em realizar alguma obra específica. Por exemplo, no caso de Esther, a rainha, ela precisava de falar diante do rei. Ela precisava de ter uma sabedoria para se achegar diante do rei e falar com sabedoria, porque ela não ia falar com qualquer um, ela ia falar com o rei. Primeiro, que mulheres não tinham muita liberdade de falar com o rei, mas ela sim pediu à nação, os judeus que estavam com ela, para jejuar e orar, para que Deus viesse dar uma palavra de sabedoria para ela. Então o propósito do jejum era obter uma capacitação específica, para ter uma palavra, para ter uma resposta com sabedoria diante de Deus. Quando nós olhamos para Neemias, no capítulo 1, versículo 4, Neemias, quando ele soube que os muros, a cidade estava destruída, o povo estava na miséria, antes de ele falar com o rei, primeiro ele foi jejuar e orar para pedir uma direção, para pedir a Deus uma capacitação específica, para que ele viesse falar com o rei de uma forma com sabedoria. Então, meus irmãos, todo jejum na Bíblia, ele é acompanhado de propósito. Se você está jejuando e você não tem um propósito, então você tem que rever os seus conceitos de jejum, porque eu vou jejuar porque o jejum emagrece. Eu vou jejuar porque o jejum é bom para a saúde. Não, irmãos, jejua com um propósito. Coloca um propósito diante de Deus. Senhor, eu quero jejuar para que o Senhor possa libertar o meu filho, para que o Senhor possa libertar o meu marido, para que o Senhor possa entrar com providência nesta causa, para que o Senhor possa me capacitar nesta área. Então, que o seu jejum possa ter um propósito. Irmão, e quando eu estiver jejuando, eu tenho que ficar triste, tenho que desfigurar o meu rosto, não posso escovar os dentes? Não existe isso.
O próprio Jesus falou em Mateus capítulo 16, versículo 16 ao 18. Quando jejuares, não precisa desfigurar o rosto, não precisa ficar com aparência de abatido, de triste, cabisbaixo, não. Escova o dente, lava o rosto, porque os fariseus faziam assim. Quando eles iam jejuar, eles entristeciam os seus rostos, não lavavam o seu rosto, não escovavam o dente, e só para mostrar para as pessoas que estavam jejuando, para mostrar que eles eram homens de jejum e oração. E Jesus falou que eles já receberam o seu galardão, porque o jejum é algo específico, particular, seu e Deus. Você não precisa sair falando para todo mundo: olha, eu estou jejuando. Não, é você e Deus, é o seu particular. Quando você estiver jejuando, não sai falando para todo mundo, não. Fica no seu secreto, você e Deus, porque o jejum é secreto. Você não precisa falar para A, para B: chego no seu setor de trabalho, eu estou jejuando hoje, hein? Não mexe comigo não que eu estou jejuando. Não é isso. É você e Deus ali, no particular. Se alguém chegar para você e falar: irmão, tem aqui um pedacinho de bolo, tem um café, você: não, meu querido, amém, tudo bem, estou bem, graças a Deus, amém, deixa para depois, mais tarde. Então você não precisa sair falando para todo mundo, porque tem pessoas que quando jejua, ela sai falando para todo mundo. Chega na empresa, diante dos colegas de trabalho: hoje eu não vou tomar café não, eu estou jejuando. Chega diante da família: não, eu estou jejuando hoje, só para mostrar que está jejuando. Mas o jejum é particular com Deus. E outra coisa, atenção, muito importante, para depois você não fazer e depois querer culpar, colocar a culpa: foi aquele irmão lá daquele canal Lições Bíblicas e Reflexões que falou para me jejuar. Não. Atenção, se você tiver algum problema de saúde, você tiver alguma debilidade, você tem que procurar o médico. Sim, procura o médico. Busca ter o conhecimento de quanto tempo você pode jejuar, porque senão você vai estar fazendo um jejum de tolo, você vai estar fazendo um sacrifício de tolo, prejudicando a sua própria saúde. Tem pessoas que ela não pode ficar muito tempo sem se alimentar, então tem que ser um jejum específico, tem que ser, não pode ser muito tempo, tem que ter uma hora específica, 1 hora, 3 horas, 5 horas. Então tome muito cuidado se você tem algum problema, se você toma remédio, alguma coisa e não pode ficar muito tempo jejuando, então você tem que fazer um jejum específico de acordo com o que você pode fazer, amém? Mas caso contrário, se você tem uma saúde boa, se você pode fazer jejum, se sacrifica mesmo, jejua, porque eu quero dizer, quando você começar a jejuar com um propósito diante de Deus, você vai ver um mundo espiritual aberto diante de você e você vai começar a enxergar coisas maravilhosas da parte de Deus na sua vida, amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Eu peço, compartilhe essa mensagem para que outras vidas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. E se você tem alguma dúvida acerca do jejum, deixa nos comentários aí embaixo. Se eu puder te responder, eu vou estar respondendo as suas dúvidas, amém? E se você tinha esse costume de jejuar sem propósito, a partir de hoje comece a jejuar com um propósito de Deus na sua vida, que você vai ver que Deus vai começar a operar através do seu jejum. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Fique na paz do Senhor.